Senhor. Estou aqui com o meu amigo pastor Silvan, da Assembleia de Deus Madureira, aqui da cidade de Castanhal, no estado do Pará. Então eu estou aqui para entrevistar ele nesse momento. E quero aqui fazer uma pergunta para ele, né? E que você fique atento aí, que ele vai esclarecer algumas coisas aqui para nós, né? Pastor Silvan, qual é a sua visão acerca do momento atual, né? Acerca dessa pandemia, né? De tudo isso que está acontecendo, segundo as Escrituras Sagradas. Pastor Danilo, primeiramente quero agradecer, né, pelo convite, por fazer parte aqui do seu canal, tá? E todos vocês que estão assistindo o canal, que vocês venham ser abençoados. Pastor Danilo, em referente à sua pergunta, né, sobre o que está acontecendo no momento atual, isso daí é para o cumprimento das Escrituras Sagradas, tá? A gente sabe que o ano de 2020 ninguém esperava pelo que ia acontecer, né? E nós sabemos que pegou o mundo inteiro de surpresa. Mas isso daí, para quem conhece realmente as Sagradas Escrituras, isso daí que é para poder dar um encaminhamento para poder as palavras proféticas da Bíblia, para que as profecias elas venham se cumprir, né? A Bíblia Sagrada ela fala de uma ditadura mundial, de um homem que vai governar esse mundo inteiro. E nós sabemos que o mundo ele está caminhando a passos largos para que essa profecia ela se cumpra. Aí você pode perguntar, e o que tem a ver uma pandemia com isso daí? Se você prestar bem atenção, essa pandemia que está acontecendo aí, ela está mexendo não é só com a nação, mas é com as nações. Aquelas que estão mais fracas vai ficar mais fraca ainda, e aquelas que é forte vai ficar mais forte ainda. Para quê? Para que venha chegar, né, o domínio do homem chamado o homem do pecado, ou a besta, outros chamam o anticristo, para que venha chegar esse momento. Mas antes de chegar a liderança desse homem do pecado, primeiramente vai ser formado, né, um governo de 10 reis ou 10 nações poderosas. Daqui para frente, vocês prestem muito atenção nas nações que vão estar em eminência, porque pelo menos 10 nações para poder se cumprir a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada fala, né, do governo mundial, que a besta vai ter 7 cabeças e 10 chifres. E a própria Bíblia vai explicar que aqueles 10 chifres, eles representam 10 reis. E esses 10 reis significa, né, governante aí das nações. A Bíblia fala de reis porque nos tempos bíblicos não existia presidentes, né, governadores para liderar uma nação. Sempre era rei, né, por isso que fala de reis. Mas hoje, os presidentes de hoje, se fosse, né, numa visão bíblica, seria reis, tá? Então, agora no finalzinho dos tempos, nós estamos já caminhando para o final dos tempos, vai surgir primeiramente 10 reis. E depois desses 10 reis, quando tiver todos formados, aí sim, pastor Danilo, vai surgir, vai sair dele, né, desses 10 reis, vai sair o homem do pecado, para poder dominar o mundo inteiro. Amém. E a Bíblia deixa bem claro que esses 10 reis, o anticristo, quando ele vier, ele vai arrancar 3. E vai vencer 3 governantes desse daí. Então ele vai ter o domínio lá sobre... Com certeza, esses 3 eles não vão aceitar, mas o anticristo vai vencer eles, para poder o anticristo assumir o poder mundial. É isso que vai acontecer. Amém. Então, segundo a sua visão sobre esse momento atual, dessa pandemia, é mais um sinal, né, que Jesus está voltando. Então, eu queria fazer outra pergunta para você também, sobre
alguém possa pensar que essa pandemia possa estar incluída naquele cavaleiro amarelo, que é o cavalo da morte, que ali diz que ia morrer a terça parte, né, das pessoas da face da terra. O que é que você acha? Você acha que já é isso ou ainda não é? Acerca dessa pandemia. Há várias visões, né, de teólogos em cima aí dos cavaleiros, né, do Apocalipse. Uns acreditam que o cavalo branco, né, ele representa o anticristo, o cavalo vermelho representa a guerra e o cavalo preto a fome, e também o cavalo amarelo, que é a morte. Mas o que é interessante é que o quarto cavaleiro, né, que é o cavalo amarelo, na verdade no grego, né, quem for pesquisar lá, a cor dele real é verde. O quarto cavaleiro, ele sozinho, o nome dele é morte. Olha o nome desse cavaleiro, o nome dele é morte. Quando passar esse quarto cavaleiro sobre a terra, o que é que vai acontecer? 1/4 da população mundial vai morrer. Então, quando passar, pastor Danilo, esses cavaleiros sobre a terra, que eu acredito que isso daí, ele não é o fim, ele é simplesmente ainda o princípio das dores. Porque Jesus, ele falou no sermão conhecido como, né, o sermão lá escatológico, lá de Mateus 24, ele fala de tudo isso que vai acontecer. Lá ele fala de fome, fala de guerra, fala de peste, fala dos falsos cristos, falsos profetas, né? Então, o próprio Jesus falou tudo isso. Então, os 4 cavaleiros, ele ainda está se referindo ainda aos tempos do princípio das dores. Ainda não é ainda o fim, mas é simplesmente o começo do fim, tá bom? Agora, no meu ponto de vista, vai caminhar muito rápido para o quarto cavaleiro. Né? O tempo vai caminhar a passos largos para chegar ao tempo do quarto cavaleiro. Ainda não é o quarto cavaleiro. Por quê? Porque se fosse, por exemplo, nessa pandemia, era para ter morrido 1/4 da população mundial. E a gente sabe que não morreu nem 10%. Não, nem 5% não morreu. Né? Então, para você ver o que vem aí pela frente, é coisas muito piores do que essa pandemia. Muitas pessoas aí estão assustadas com o que está acontecendo, mas eu quero falar para você, olha, busque a Deus, faça concerto com Deus, te prepara cada dia, porque o que vai vir mais na frente é muito pior do que isso aí. Esses cavaleiros é bíblico, vai passar pela terra, tá? Eu não posso falar exatamente a data que vai passar, o que eu posso falar é que vai acontecer, tá bom? Não é um cavaleiro literal, não é um cavalo literal, mas é simplesmente uma figura de linguagem que Deus aqui ele está usando para poder alertar. Na verdade, esses cavaleiros são eventos que vai acontecer na terra. Né? Acontecimentos, né, que vai acontecer na terra. Quando se fala, por exemplo, cavalo vermelho com a grande espada, claro, o vermelho é sangue, já está falando de guerra, né? O preto, a gente sabe que está falando lá, com a balança na mão, fome. Mas o quarto cavaleiro, por incrível que pareça, apesar que os outros são assustadores, mas o quarto é o pior de todos, tá bom? Mas quando aconteceu o quarto, é tanto que o nome desse cavaleiro é morte, o nome dele. E a Bíblia mesmo diz, né, que o próprio inferno segue ele, a morte e o inferno segue ele. Por quê? Porque no tempo dele a mortandade vai ser tão grande que a população mundial ela vai ser reduzida, tá bom? Então eu não posso falar, né, exatamente quando vai acontecer. Agora uma coisa eu digo, o quarto cavaleiro ainda não chegou o tempo dele, ainda não chegou, mas vai chegar aí o período dele, e que nós venha estar preparado para esse tempo, que vai ser um tempo de uma grande mortandade na mundial, né, no mundo inteiro. Amém. Então, para a gente encerrar o nosso vídeo aqui, porque se eu fosse fazer pergunta aqui, o pastor Silvano tinha muitas respostas para nós, mas nós vamos gravar outros vídeos, né, e tirando várias dúvidas. Então, o que eu quero dizer com essa palavra final aqui? Que vai acontecer tudo isso porque está escrito, mas nós temos que ter certeza de uma coisa. A Bíblia mesmo diz que Jesus falou lá em João 11, né? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
né? Viverá como? Pode alguém, né, tá passando um momento difícil, mas viverá eternamente. É essa palavra que Jesus quis dizer. Exatamente. Eternamente. Então nós temos que pensar o quê? Na nossa salvação. Nossa salvação. Na nossa Exatamente. salvação. Vai acontecer isso tudo que vai acontecer, mas nós temos que entender uma coisa. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que diz: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós vamos ser arrebatados. Então quer dizer, algum parente seu, talvez se você está assistindo esse vídeo, que morreu nessa pandemia, nós estamos aqui nos consolidando com você, dando essa palavra também de conforto para você, mas entenda uma coisa, que para você encontrar com ele um dia, você tem que se entregar para Jesus. A Bíblia está dizendo lá, os mortos em Cristo ressuscitarão. Então nós vamos viver para sempre com o Senhor. A Bíblia fala que no mundo nós teremos aflições, mas ele está pedindo uma coisa: nós temos que ter bom ânimo. Mesmo diante da pandemia, tenha bom ânimo. Mesmo diante da dificuldade, tenha bom ânimo. Fique firme com Jesus. E se você não aceitou Jesus ainda, você pode aceitar agora como o único Salvador, tá bom? Então inscreve aí no nosso canal, dá o like aí e assina e ativa o sininho da notificação para você receber todos os nossos vídeos em nome de Jesus. Amém.